som tá bom? Então vamos lá. Caros irmãos em Jesus, mais uma noite em que nos encontramos para o estudo das verdades, das realidades espirituais. Esta reunião mediúnica realmente é assim como uma escola para nós. Não é somente uma escola, mas tem uma função muito importante para que nós aprendamos as realidades da vida espiritual. Às vezes nós temos a teoria na doutrina espírita, mas nesta reunião nós temos a prática, a vivência daqueles ensinamentos. Então, aqui é que nós temos a oportunidade de constatar a realidade dos espíritos, da situação deles, o que podemos fazer, como se encontram, e tirarmos as lições para nós, para nos orientarmos na vida. É um ensino muito prático e alertador, porque nós não estamos aqui para assistir às comunicações dos espíritos. Nós estamos estudando, servindo nesse trabalho de intercâmbio. Então, o nosso objetivo, quando fazemos o diálogo com os espíritos, tanto sejam eles espíritos benévolos, espíritos evoluídos, como os espíritos necessitados, nós vamos retirar algum benefício, nós vamos usufruir dessa convivência. Dos espíritos bons, nós aprendemos muito com eles, não só do que eles falam, mas de como eles se comportam, o exemplo que eles nos dão. E a convivência deles é muito agradável. Quando eles se manifestam, quando eles nos envolvem, quando se apresentam na reunião mediúnica, nós nos sentimos bem. Os médiuns aqui presentes é que podem nos dizer, não é? Quando é um espírito benévolo que vem envolvê-lo para se manifestar, como ele se sente seguro, se sente bem, se sente estimulado, não é? Diferentemente da presença dos espíritos necessitados. Mas aí é a nossa oportunidade de confortar, esclarecer e também aprender com os seus exemplos, não é? Então, dando o que recebemos em relação aos espíritos necessitados, nós temos essa oportunidade de ajudar e ter o merecimento para continuar recebendo a presença dos bons espíritos. Nós temos que conversar com os espíritos, porque eles se apresentam não só passando mensagens, mas eles se apresentam nas suas necessidades, buscando um diálogo, buscando um esclarecimento. Então nós temos que dialogar com os espíritos, conversar com eles na reunião mediúnica. Será que há um modelo para essa conversação, para esse diálogo? Costumamos comparar, assim, para aliviar o nosso estudo, não é? Com o manual de cartas para os apaixonados. Será que existe verdadeiramente o manual? Não! Cada caso é um caso, são situações muito variadas, não é? Os espíritos se apresentam, são como as pessoas. Espírito é gente, é pessoa. Então aqui no mundo, para cada pessoa nós tratamos de um jeito. Para cada pessoa nós encaminhamos a conversa num determinado campo. Assim também quando dialogamos com os espíritos. É imprevisível. Nós então não podemos ter um modelo estereotipado de diálogo com os espíritos. Depende do grau de evolução dos comunicantes e da situação do nosso intercâmbio com eles. Se os espíritos forem esclarecidos, benévolos, é tão fácil conversar com eles. Como essas pessoas que sabem ser simpáticas, que ouvem, que intervêm no momento certo, não é? É muito natural, fraterno, seguro, gratificante e proveitoso dialogar com os espíritos benévolos. E com os espíritos necessitados? Bom, precisa ver primeiramente se eles conseguem nos entender.
Porque às vezes eles se apresentam e nós tentamos conversar com eles, mas parece que eles estão numa ideia fixa. Eles estão no mundo deles, no mundo íntimo, eles nem nos ouviram ainda. Então nós vamos ter que captar a atenção deles, não é? Às vezes nós falamos, mas eles não entendem fácil. Então precisamos de compreensão. Do que é que eles precisam, esses espíritos necessitados? Vai variar. Uns precisam de carinho. É aquele tipo de pessoa retraída, sofredora, precisa carinho envolvente, não é? Para estimular, a que fale conosco, que tenha confiança. Outros vão precisar apenas de boas vibrações nossas. É o que ele mais precisa. Conversamos sim, mas o que ele precisa mais é aquela vibração de paz, de serenidade, de fraternidade, aqueles fluidos, aquelas ondas mentais. É isso que vai fazer bem a eles. Outros precisam de esclarecimento, eles querem saber o que aconteceu, por que eu estou assim, não falam mais comigo. Então, às vezes precisa de esclarecimento, não é? Ou de conselho. Porque às vezes o problema, ele sabe o que ele está passando, mas ele precisa de uma orientação, de um conselho. Não fique assim, tenha esperança, tudo vai melhorar, não é? Então nós podemos aconselhar como ele vai agir para melhorar a sua situação. E haverá aqueles casos em que o espírito se apresenta muito arrogante, ou impositivo, meio descontrolado, e com esses nós temos que usar energia, mas não é uma energia brava, é uma energia serena, construtiva. Noutra noite estávamos atendendo um espírito e sabíamos que ele era adversário do bem, e ele estava falando uma série de coisas. Tudo bem, nós ouvíamos, de vez em quando dizíamos alguma coisa, mas num certo momento ele dizia: esse Deus aí, não pode. Não pode desmerecer a ideia do Criador, do nosso Pai, não é? Então foi preciso dizermos: olhe, você tem toda a liberdade de expressar-se, de falar o que você sente, mas nós não vamos permitir que você menospreze a ideia de Deus, não é? É o Pai, é o Criador, e exigimos que você respeite. Isso você não vai poder agir dessa maneira. Então, às vezes é preciso uma firmeza naquilo que vamos colocar. Agora, todos os espíritos que se comunicarem aqui conosco, o que eles precisam basicamente? Da nossa compreensão, da nossa boa vontade para tratá-los adequadamente. São pessoas, é gente. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Mesmo que nós estivéssemos confusos, ou que estivéssemos um pouquinho irritados, nós gostaríamos que soubessem conversar conosco, fraternamente, que procurassem nos entender. Assim nós vamos agir para com eles. Então nós temos que conversar simpaticamente com os espíritos. Só com os espíritos? Não, com todas as pessoas. Devemos ser simpáticos no conversar, estarmos assim atentos com a pessoa. Agora, o que pode nos ajudar a conversar simpaticamente com os espíritos? Conhecer o ser humano aqui na Terra. Por isso é que o diálogo com os espíritos não é muito adequado para as pessoas muito jovens, sem experiência, sem vivência no quadro das relações domésticas, sociais. Ele não tem conteúdo, não tem bagagem, ele é muito centrado ainda nele mesmo. Claro que há exceções. Há jovens, há adolescentes que são espíritos amadurecidos, mas esses são as exceções. Normalmente o jovenzinho, o adolescente, ele está muito centrado nele mesmo e ele ainda não tem um bom senso para o relacionamento com as pessoas.
Então, geralmente, quem faz o diálogo com os espíritos são pessoas que demonstram um certo amadurecimento, para tanto, não é? Se nós conhecemos os seres humanos, temos aquele conhecimento prático, temos uma certa experiência de vida, nós saberemos tratar também os espíritos da mesma maneira. É apenas um contexto diferente, porque ele está desencarnado e nós estamos encarnados, ele está falando através de um médium, tudo bem. Mas ele é uma pessoa, é um ser humano. E aí que nós vamos conversar com ele como conversamos com as pessoas, não é? Quando a gente começa a tentar ajudar os espíritos dialogando com eles, nós não temos toda essa experiência. Às vezes conhecemos aqui o mundo terreno, as relações do mundo terreno. Mas em relação aos espíritos, nós vamos aprender algumas coisas mais. No começo a gente não tem toda essa experiência, mas é no exercício, é fazendo que a gente aprende, é exercitando, não é? Kardec soube conversar com os espíritos, não é? E nós estamos falando isso, não é um elogio a Kardec, é um reconhecimento da capacidade dele. Porque nós observamos em tudo que ele escreveu sobre o trato com os espíritos, nós percebemos a capacidade dele de entender os espíritos e fazer colocações, perguntas, pedidos de esclarecimento, alertas, principalmente no livro O Céu e o Inferno, quando ele mostra lá diálogos com espíritos em diferentes situações. Kardec conversou com os espíritos. Qual o objetivo que ele tinha? Ele queria colher em conhecimento, saber das leis divinas, das situações dos espíritos. Ele foi um pioneiro. Porque embora os espíritos sempre se comunicassem no mundo, e no cristianismo primitivo havia a conversa dos cristãos primeiros com os espíritos, mas em verdade isso estava de novo oculto, fechado esse intercâmbio. Então Kardec foi um pioneiro, ele abriu as portas para nós. Com quem nós aprendemos a dialogar com os espíritos? Foi com Allan Kardec, não é? Então ele tinha o objetivo de se informar, conhecer as realidades espirituais para beneficiar a humanidade. Assim que ele percebeu que aquela doutrina que os espíritos revelavam era muito importante, ela era educadora, ela era moralizante, ela era confortadora. Quando ele entendeu isto, ele sentiu a necessidade de partilhar com a humanidade, não é? Então ele soube conversar com proficiência, quer dizer, com competência, rara habilidade, paciência, porque é preciso ouvir às vezes, não é? É preciso ouvir para poder conversar. Perseverança. Muitas vezes vamos conhecer melhor o espírito e por que ele agiu de tal maneira quando nós temos algumas reuniões em que conversamos com ele. Num primeiro contato podemos nos enganar, podemos não entender perfeitamente, mas quando nós vamos aprofundando, repetidas experiências, né? Por isso precisa perseverança. Agora, ordem e método. Allan Kardec soube usar isso. Nós não somos pesquisadores, não é? Nós estamos aqui num serviço fraterno, junto aos espíritos que se comunicam. Mas mesmo assim, nós podemos ter uma certa ordem na nossa conduta, no que vamos dizer, até que ponto. Então nós aprendemos isso, uma ordem. Kardec fazia as perguntas com tanta ordem, com um objetivo. As perguntas deles não eram gratuitas. Tanto que o espírito, se não me engano, é São Luís. Kardec está formulando uma pergunta e o espírito responde, pedindo esclarecimento a respeito de alguns fenômenos, comportamento dos espíritos. Aí Kardec
Kardec faz outra pergunta e o Espírito responde. Quando Kardec faz uma outra pergunta, ele diz assim: ainda não chegarás onde queres. Quer dizer que o Espírito sabia o que Kardec estava querendo se esclarecer, mas com aquela pergunta ainda não daria oportunidade para a resposta esclarecedora, não é? Então nós vemos que ele usou ordem e método. Por isso ele pôde publicar depois o Livro dos Espíritos, no qual, através de perguntas e respostas, nós aprendemos a doutrina, não é? Então, ele colheu e ordenou a doutrina espírita, esclareceu, confortou, reencaminhou muitos espíritos necessitados. Porque ele não conversou só com os espíritos instrutores, ele socorreu também. Senão seria muito interessante, nós conversamos com os espíritos para nos esclarecermos, para ficarmos bem informados. Não, tem sempre aquela parte de caridade, não é? Existe a sabedoria e o amor. Então não podemos ficar só em torno do conhecimento, temos que exercitar o amor também. Temos um grupo mediúnico e temos de conversar com os espíritos, faz parte. É o objetivo nosso. Do nosso grupo, quem é que nós vamos encarregar de conversar com os espíritos? De fazer o atendimento? Quem será que nós vamos escolher? A pessoa precisará ter algumas habilidades, algumas qualidades. Nós já vimos que o diálogo é imprevisível. Então temos que escolher bem a pessoa que vai fazer o atendimento. Talvez que vocês digam: mas nós temos aqui alguns iniciantes que já estão começando a fazer diálogo. Nós estamos funcionando como uma escola também, não é? Nós estamos preparando pessoas para as tarefas. Então elas têm direito de experimentar, exercitar. Mas se formos um grupo mediúnico de trabalho, como é um grupo de desobsessão, um grupo especial mediúnico, então vamos ver quem é que vai fazer o diálogo, o atendimento, não é? Nunca entregar essa tarefa à pessoa inabilitada, porque senão não conseguimos o êxito no trabalho, perturba tudo. Não se chega a um atendimento que encaminha realmente os espíritos. Não é um atendimento que enseja o aprendizado para o grupo. Então é preciso escolher bem. Pessoa inabilitada, não. Para essa pessoa, converge a assistência dos espíritos orientadores. É André Luiz que fala isso num dos livros, se não me engano é aquele Desobsessão. Ele diz que para a pessoa que assume o encargo de dialogar com os espíritos, de fazer o atendimento, porque os espíritos do Senhor, a equipe espiritual está ali, e quer que o espírito seja atendido adequadamente. O espírito precisa que a nossa voz se faça ouvir, que a nossa linguagem é mais acessível a ele, e ele está ligado ao médium, e aí ele pode ouvir como ele ouvia antes, falar como ele falava antes. Ele precisa disso. Os espíritos se queixam de que às vezes os espíritos querem conversar com eles, mas eles não alcançam a onda mental, a vibração desses espíritos. Então, através do médium, ele se sente mais seguro, ele consegue. Porém, os amigos espirituais estão dando assistência, inspirando, orientando, acalmando o espírito comunicante. Então nós não estamos desamparados para fazer o diálogo. Essa pessoa que vai conversar com os espíritos, usualmente era chamada de doutrinador. Era o nome que se dava. Havia antigamente falavam o presidente da mesa, que era o dirigente, não é? E aquele que conversava, eles diziam o doutrinador. Mas a gente sabe que não passa doutrina em alguns minutos, não é? Não, às vezes nem falamos propriamente de doutrina, só fazemos o acolhimento, né? Então, doutrinador, parece que a palavra não está bem adequada.
A André Luiz chama de médium esclarecedor, justamente porque ele está sob o amparo dos espíritos para prestar os esclarecimentos. Mas, afinal de contas, a mediunidade ostensiva, o dialogador pode não ter. E se a gente fala médium esclarecedor, é a mesma coisa que alguns dizem assim: não, o passista é médium. Não, nem sempre. O passista muitas vezes trabalha por si com assistência espiritual, mas não mediunizado. Mas como as pessoas querem dar valor, acham que se disser que é médium, fica mais valorizado. Então chamam médium passista. É como em relação ao elemento de sustentação, o médium de sustentação. Vamos dizer assim, é um eufemismo. Nós queremos valorizar a função, mas a função é valiosa por si mesma. Não precisamos usar a palavra médium. Não é só o médium que é importante e valorizado no trabalho do intercâmbio, não é? Então nós começamos a usar a palavra dialogador. Dialoga é dialogador, com simplicidade, não é? Bem, que qualidades esse dialogador deve ter? Agora eu peço a ajuda de vocês. Vamos escolher alguém para dialogar. O que essa pessoa precisa ter? Tem que conhecer doutrina, primeiramente, porque ele vai fazer o atendimento espírita, vai conversar com os espíritos, passar o esclarecimento. Se ele não conhece doutrina espírita, o entendimento de quem somos, porque estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, se ele não conhece isso, como é que ele vai conversar com os espíritos, não é? Ele precisa conhecer quais são as condições de vida no espaço, para ele entender o espírito. O que é que o espírito está dizendo? De repente o espírito diz assim: eu me sinto rodando sem descanso. Ele já sabe que está faltando para aquele espírito uma fixação de interesse, de pensamento. Ele está desarvorado. Não é que ele está rodando pelo espaço, mas é assim que ele se sente, não se apega a nada. Então, se ele conhecer a doutrina espírita, as condições de vida no espaço, o fenômeno mediúnico, como é o médium, se o médium pode estar influindo naquela comunicação. Às vezes ele vai alentar o médium, calma, confiança. Mas se ele não souber que o médium às vezes sofre com o impacto da presença do espírito, ele não vai ajudar adequadamente, não é? Tem que saber do passe, da oração, certos recursos e técnicas que ele pode empregar, principalmente as leis que regem o universo moral, não é? E naturalmente o Evangelho de Jesus, porque tudo que o Espiritismo ensina converge para a moral de Jesus, não é? Ele tem que ter então uma formação doutrinária sólida. Sabe, às vezes, em alguns grupos, iniciantes, e que não há outras pessoas para orientarem, eles começam, vamos dizer no sentido popular, com a cara e a coragem. Eles não têm essa experiência, não têm esse preparo. O plano espiritual certamente vai ajudar o máximo possível, não é? Eles vão aprendendo com o tempo, mas não é o ideal. O ideal é preparar a pessoa. Então, às vezes nós temos no grupo muitas pessoas. Talvez que qualquer um deles, numa emergência, possa conversar, mas sempre há alguns que estão mais preparados para isso. Cada qual com sua aptidão. Todos nós somos úteis, cada qual dentro de um campo maior. Então nós precisamos ter formação doutrinária sólida para dialogar com os espíritos. Que mais? E conhece o espiritismo, pode dialogar. Está faltando alguma coisa, não está? O quê? Moral, autoridade moral. Ok.
Os espíritos vêm dos mais diferentes graus de desenvolvimento, com as intenções as mais variadas. E como é que você vai manter a disciplina, o controle, só pela autoridade moral? Então o dialogador tem que ser um santo. Ele tem que conhecer doutrina espírita e ser um santo. Não. A autoridade moral nós acabamos descobrindo com o tempo. Mas por que autoridade moral? Até que ponto? Quando? Um dia me ocorreu a explicação. Se nós estamos num estado de alma em que nós sentimos vontade de ajudar, nós não queremos perturbar ninguém, não estamos com nenhuma ideia malévola, não estamos com indisposição contra ninguém, nós estamos num estado de alma mediano, razoável. Mas se o espírito está desequilibrado, confuso, agressivo, nós temos autoridade moral sobre ele, em comparação com os espíritos que se comunicam. Porque antigamente o pessoal ficava muito preso a isso de não tem que ter autoridade moral. E aí a pessoa se analisava e, se era sincera, dizia: que autoridade moral que eu tenho? Você tem autoridade moral em comparação com o espírito que está se manifestando. Você sabe já que não existe a morte, só o corpo morre. Ele não sabe. E você vai poder consolá-lo, vai poder esclarecer. Ele se desespera, se aflige, quem sabe até blasfema, mas você tem aquela autoridade para conversar com ele, não é? Muito bem. O que mais que precisa ter? O amor é importante. O amor é importante. O que é o amor no caso? Ser fraterno. Fraterno? Mas tem tanta gente que diz assim: fiquei com tanta pena daquela pessoa, mas não faz nada. É ou não é? Fiquei muito penalizado de ver a situação daquela pessoa, mas não faz nada. Eu não critico não, porque eu também faço muito pouca coisa. Mas eu digo assim, a pessoa fala como se tivesse um sentimento enorme, mas não está fazendo nada. Que amor é esse que não ajuda? Então, para dialogar com os espíritos, nós temos que ter amor, que é um sincero desejo de ajudar. É tão sincero esse desejo que às vezes o espírito agride, acusa, ele ataca. As vibrações dele são desagradáveis, mas você não reage mal, você reage com o bem, porque você está ali querendo ajudar. Você se coloca no lugar do sofredor ou do rebelde para entender e ajudar. Mas para fazer isso, gente, para ter esse amor, precisa de fé, uma fé espírita. Porque se uma pessoa assistir, presenciar a manifestação de um espírito agressivo, rebelde, que a si mesmo se chama até de Satanás, essa pessoa vai dizer: vá de retro, Satanás, não quero nada contigo. Mas nós somos espíritas, nós temos um conhecimento espiritual que diz para nós: não, ele é um filho de Deus também. Isso que ele está fazendo ou é para nos assustar, ou ele está se julgando muito mal, ele pensa que ele sempre terá de ser assim. Então essa fé espírita, raciocinada, sincera, é que nos ajuda no trato com os espíritos. Se a gente não tiver essa fé, a gente vai ficar inseguro. O espírito se manifesta e diz assim: eu vou destruir vocês. Olha, eu vou acompanhar você, você vai ver o que vai lhe acontecer. E a pessoa: nunca mais eu atendo o espírito. Certo? Então é falta de fé. Não aquela fé assim: eu tenho fé. Fé raciocinada. Entende por quê? Entende como é o espírito, o que ele pode, o que ele não pode. Esse conhecimento espiritual dá segurança. A gente usa o que conhece. A gente sente o impacto, mas a gente usa a razão.
a razão, a fé esclarecida, não é? A prece, temos que ter convicção de que a prece funciona, que é uma ligação espiritual. Porque em certos momentos a gente vai apelar para a prece, vai orar. Seja para socorrer um sofredor, seja para conter alguém indisciplinado. Temos que confiar também no passe. Olha aí, fé em tudo isso. Fé é conhecimento racional, espiritual. O passe tem um poder extraordinário. São fluidos que você emite, que renovam o sofredor, que controlam o espírito que está lá agressivo. E também, olha, fé no potencial espiritual do comunicante. Por quê? Você pensa que ele não pode melhorar? Ele é filho de Deus, ele é um espírito. Ele evolui como nós. Ele raciocina, ele também recebe o influxo do amor. Então vamos ter fé no potencial dele também. Então são condições muito necessárias para o dialogador, não é? Formação doutrinária sólida, autoridade moral, fé raciocinada, amor e que mais? Paciência. Se não tiver paciência, não dá para ser dialogador. Há momentos em que a gente tem que ouvir. A gente fala, parece que ele não ouviu, a gente com calma fala de novo. Parece que ele está no meio da perturbação, a gente aguarda um momento certo, fala de novo. Tem que ter paciência para dialogar, não é? E é um exercício maravilhoso, não é? O médium está sendo exercitado para sentir aquelas presenças e como vai reagir, o que vai fazer. Os outros estão aprendendo com as manifestações. E o dialogador também está se desenvolvendo. Às vezes, eu não sou muito paciente, mas eu tenho que aprender, porque para dialogar com os espíritos, eu tenho que ser paciente. E talvez aí depois eu seja paciente lá com o meu pessoal em casa. Eu exercito, vejo que funciona, e depois, quem sabe, eu aplico também em casa, não é? Sensibilidade, tato. Aí é uma questão, sensibilidade. Quando a pessoa está interessada no próximo, ela como que sente o outro, não é? Sabe em que terreno está pisando. Todo mundo faz isso na sua família, não é? Os filhos com a mãe com os filhos, esposo com esposa, os parentes todos, não é? Às vezes a gente fala, nota a reação do outro, a gente ameniza a situação, não é? Precisa tato e sensibilidade para ver onde o espírito pode aguentar, onde ele pode reagir bem ou não. O que ele necessita realmente, porque ele não vai falando, ele às vezes nem sabe direito o que ele precisa. E nós é que precisamos ter aquela compreensão, se há um coração ferido, se há alguém que não tem confiança. Por exemplo, às vezes diz, eu não quero reencarnar, não vou reencarnar, nunca vou reencarnar, não reencarno mais. Por que ele fala assim? Ele tem medo das consequências que ele vai enfrentar. Então você tem que ter essa sensibilidade, esse tato, não é? Vigilância. Você está dialogando com o espírito. Nunca esqueça que você lida com faixas inferiores. Entra na faixa dele. Não pode descair o pensamento. Vigilância, atenção. Como é que ele reagiu? O que é que está acontecendo? O médium também, você aproveita a olhar. Energia, já vimos quando necessário. Prudência. Não cutuca a onça com vara curta, não. E que é isso? Certo? Não, mas nós estamos apoiados pelos bons espíritos. Sim, para fazer o bem. E não para você se expandir como você quer. Aí você não está fazendo o serviço, aí você sai da faixa. Você sai do amparo, porque você tem livre-arbítrio, não é? Prudência.
a gente não fere, não agride, não provoca. O Espírito pode fazer isso conosco. Ah, ele pode e a gente não? Ele pode, porque ele está desequilibrado, ele é ignorante, ele não entende. Então, às vezes ele fala coisas agressivas para nós, mas nós não podemos retribuir com agressão, não é? Prudência e humildade. Ah, mas eu estou lá como dialogador. É como a gente se sente como se fosse um instrutor, em termos. Porque você tem coisas que você sabe, que você pode ajudar a instruir, mas tem outras coisas que você precisa aprender ainda, não é? E os espíritos, nem todos os espíritos sabem o que a gente sente e o que a gente já passou, o que a gente já viveu, não é não. Às vezes o espírito fala para nós, eu sei que você... Ele está jogando verde para colher maduro. Ele não sabe não. Um ou outro saberá. Mas não é porque o espírito não sabe que a gente então diz, eu estou coberto, né? Eles não sabem, eles não me veem. De repente você encontra um espírito, não é? Que é ainda rebelde e tudo, mas é inteligente, arguto, experiente, e às vezes realmente se indicou a vida da gente, certo? Mas então não precisa ter medo de que o espírito saiba a nossa vida. E daí? Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Então se o espírito falar alguma coisa que diz respeito à nossa intimidade, alguma falha nossa, nós vamos usar a humildade. Nós não estamos aqui a cavaleiro da situação. Eles são os pobres miseráveis e nós somos os mensageiros do Senhor. Não é isso. Nós somos um dialogador, não é? Então a gente é humilde e a gente aceita, se for o caso. Às vezes o Espírito não está falando verdade. E a gente diz, olha meu irmão, tenho procurado agir com acerto. Não, eu tenho procurado ser verdadeiro. É verdade que a gente nem sempre acerta, meu irmão, não é? Mas estamos aqui, neste trabalho, querendo ajudar. Pronto, humildade, né? Mediunidade precisa? O dialogador precisa de mediunidade? Seria bom ser médium? Seria, mas não é necessário. Pode ser médium, não é? Mas já repararam que se ele ficar mediunizado, quem está agindo é o espírito através dele, não é mais ele. E quem é que é o dirigente para verificar se o espírito está agindo bem, se você como médium está controlado? Cadê? Você entregou a direção, não pode. O dialogador não pode funcionar como médium no diálogo. Ele pode ter uma vidência, ele pode ouvir um conselho de um espírito amigo sobre o que fazer, certo? Ele pode às vezes visualizar o espírito que está atuando sobre o médium. Todas estas coisas pode ser, mas ele não ficou mediunizado. Ele não foi envolvido por um espírito, certo? Não é o ideal, não. Principalmente antigamente o dialogador era o dirigente, né? Ele é que dialogava. Já imaginou se ele fica envolvido por um espírito? É ele que está dirigindo a reunião. Que espírito é esse? Como é que entrou? Então não precisa ser médium, não. Agora nós já vimos que ele está sob amparo espiritual, inspiração, ondas mentais, pode, mas não deixar-se mediunizar. Deu para compreender a diferença, não é? O que mais que nós temos a dizer sobre assim? Essa nossa reunião mediúnica é uma psicoterapia. Só que nós trabalhamos com os espíritos, mas é psicoterapia. A gente não estudou na faculdade, não tem diploma legal, também aqui não é uma profissão, mas é psicoterapia. Porque a gente procura entender a pessoa, ver onde ela está amaranhada, fazer sugestões, não é?
Então nós estamos trabalhando com a alma, com o psiquismo da pessoa, e conseguimos muita coisa, não é? Quantos espíritos foram aliviados? Quantos espíritos tiveram a sua rota modificada para melhor? Estavam presos num ódio, estavam presos no medo. E conversando com eles, nós conseguimos tocar, esclarecer, sugerir. É um trabalho de psicoterapia. E naturalmente, como nós também aprendemos com eles e contribuímos todos nós, é um tratamento em grupo. Porque não fica só entre o dialogador, o médium e o espírito. Todo mundo está participando e aprendendo, colaborando também. O que cada participante pensar, sentir, fizer, estará influindo no todo da reunião. Algumas pessoas ficam até assim meio preocupadas, porque dizem: eu hoje nem vou à reunião, porque hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, o que é que eu vou fazer lá? Só vou dar trabalho. Não pensem assim. Nós temos que ter a perseverança. E embora nós estejamos com problemas, mas nós vamos para a reunião e lá nós vamos orar e vamos elevar o pensamento e pedir ajuda e procurar servir. Já pensaram se a mãezinha, lá na casa dela, ela diz: hoje eu não estou bem, então eu não vou atender meus filhos, não vou dar conselhos, hoje eu não estou bem, não estou bem. É assim. Ela se supera. Ela recolhe para ela os seus problemas e coloca-se em serviço. É ou não é? É assim que se age. O bom marido, o irmão, todos trabalham assim. Nós temos nossos problemas, mas isso não impede de cumprirmos nossas funções e de agirmos para o bem. E por que haveria de ser na reunião mediúnica? Hoje não estou bem, então não vou ao centro, não vou trabalhar. Vai sim. E põe tudo esse errado, deixa para lá, entrega para Deus e faça o melhor ao seu alcance, não é? Outro dia uma companheira disse: hoje eu não vou trabalhar. É uma companheira perseverante e tudo. Ela disse: mas eu não estou realmente bem essa semana inteira. Por que era a semana inteira que ela estava se sentindo mal? Provavelmente já havia um espírito imantado a ela para vir a determinada reunião, e aí ela não ia trabalhar, ela ia continuar sentindo-se mal. Trabalhou mediunicamente, quando terminou, perguntamos para ela: e agora? Estou bem, porque o espírito foi atendido, socorrido, não é? Mas eu hoje tive uma briga, eu falei o que não devia. Ora, é o momento de você fazer a sua oração e fazer a meia-culpa diante de Deus. Senhor, eu errei, não fiz correto, mas me aproveita, Senhor, para aquilo que for bom, perdoa-me. E a gente aprende a perdoar os outros também, não é? Bem, então, o elemento de sustentação e de apoio é aquela pessoa que às vezes parece despercebida para todos, mas espiritualmente a reunião contou com o apoio dela. Nós não podemos saber quem é, porque se o espírito se manifesta através do médium, nós prestamos atenção. Olha lá, está a manifestação, dá para perceber. Mas se a pessoa está ali orando e vibrando, e naquela elevação de pensamento e doação, ela está sendo utilíssima. Só que nós não estamos sabendo, não está aparecendo. Que exercício maravilhoso de amor, não é? Sem exibir aquilo que está fazendo do bem. Então essa sustentação, esse apoio é muito importante. Sustentação psíquica, vibratória e fluídica. Então é com oração, estando atento ao que se passa, atento no bom sentido. Não só o elemento de sustentação, um ou outro, todos na reunião têm que ter essa atitude aqui, olha, atitude geral. Não dormir, nem se deixar desdobrar.
Por que não se deixar desdobrar? Nós temos um trabalho aqui. Como é que a pessoa se desdobra? Que espírito promoveu esse desdobramento? O que foi fazer? Não trouxe nenhum concurso para o nosso trabalho, para a reunião, para os espíritos? Mas então você foi passear. Você fugiu, você foi passear. Você se deixou desdobrar, às vezes um espírito habilmente anulou você, porque ele levou você embora. Tirou você do ambiente. Não vamos nos deixar desdobrar, a não ser que no desdobramento a gente vá a um determinado lugar, veja uma entidade em necessidade, consegue atrair a entidade para o ambiente, aqui ela é atendida, então sim, funcionou, trouxe alguma experiência, algum atendimento. Se não for assim, não deve se deixar desdobrar, não. Acontece, porém, que muita gente diz que se desdobrou, mas desdobrou pelo sono. Dormiu mesmo. Estava cansadinho, a reunião, as penumbra, todo mundo quietinho, não é? Para isso a gente já se prepara durante o dia, vocês já sabem, não é? Evita esfalfar-se nesse dia. Quando chega, se veio direto do serviço, vai lavar um pouco o rosto, molha o rosto, né? Para ficar mais desperto, né? E usa a vontade, porque há pessoas que cuidam de enfermos, e se dormir, o enfermo pode passar mal e você está dormindo. Se a pessoa nas lides do mundo é capaz de vigiar e não dormir, como é que nós, numa hora de reunião, já estamos dormindo? Então não dormir nem se deixar desdobrar, manter-se em silêncio. Por quê? Não se pode falar nada? Só o essencial. Porque o silêncio permite que cada um esteja se doando, vibrando. Se alguém fala, a gente já... é curiosidade, o que será que está falando? Por que está? O que está acontecendo? Pronto, já distraiu 3, 4. Não é hora de conversa nossa, particular. Não é? Então o silêncio permite que os dirigentes estejam atentos, que os médiums estejam se concentrando, porque às vezes o médium está quase concentrando, de repente conversa aqui ao lado. Ele naturalmente volta a atenção, não é? Atender apelos de maior cooperação mental. Isso é muito necessário. O dirigente não vai ficar falando a toda hora, concentração, uma oração. Mas às vezes ele sente que o ambiente decaiu, a vibração, ele sente e ele então faz um apelo. Vamos nos concentrar, continuemos orando. Ou uma comunicação que ele acha que precisa mais atenção, vibremos por esse irmão, certo? Então nós vamos atender a esse apelo, claro. Simpatia e solidariedade para com os comunicantes. Olha que exercício, porque às vezes as pessoas não estão ainda exercitadas nisso. Se manifesta, por exemplo, um homossexual. Qual é o problema? É um filho de Deus. Cada um de nós tem suas dificuldades, seus problemas. Se nós achamos que há um problema, não é motivo para escândalo nem coisa nenhuma, não é? Então nós temos que ter simpatia e solidariedade. Mas ele é assassino, ele disse que ele matou pessoas. E ele disse que tem vontade ainda de matar mais. Olha que horror! Horror nada. É uma criatura equivocada. É alguém magoado, ferido, desorientado. Então nós temos que ter simpatia e solidariedade para com os espíritos comunicantes. Não quer dizer concordar com o que ele está fazendo, mas nós somos solidários. Por exemplo, se ele fala da mágoa, do sofrimento dele, da revolta dele, nós sabemos compreender, não é? Quem de nós já não sofreu mágoas, não é? Vamos ser solidários com ele, não concordando, mas sabendo que ele está sofrendo, não é? Simpatia e solidariedade para com os comunicantes. E em relação ao diálogo, nós vamos apoiar mentalmente quem estiver dialogando.
Nós não vamos interferir no diálogo. Como é que a gente pode interferir? Com a onda mental. A pessoa está lá procurando atender. E nós dizemos assim, não é assim que devia atender. Esse espírito, nós estamos fazendo uma onda mental contrária, interferindo. É a mesma coisa que uma ligação telefônica que tem várias vozes falando. Atrapalha, não ajuda. Então vamos evitar interferir mentalmente no diálogo. Vigilância quanto a espíritos perturbadores. Aquele espírito está querendo tumultuar. É mais do que o momento de nós nos firmarmos no bem e apoiarmos o dialogador e vibrarmos pela reunião toda, não é? Aí se fazemos isso, o espírito daí a pouco se queixa, vocês estão me segurando, vocês estão me tolhendo, vocês estão me tirando as forças. Porque nós todos contribuímos com os bons pensamentos, não é? Bem, nós ainda temos nesta unidade, temos mais coisas a falar sobre o diálogo. Mas até aqui é a nossa aula de hoje, não é? Alguma perguntinha? Eu não entendi assim. Então, o limite é desdobrar. O que seria desdobrar exatamente? O médico desdobra também, né? O que não pode desdobrar? Por exemplo, nós estamos aqui atendendo 3, 4 comunicações. E ali tem uma pessoa que foi embora, viajou para longe, viu lugares. Ele se desdobrou, mas não está em serviço. Porque se a pessoa se desdobra, mas é por causa de um serviço em torno dos espíritos da reunião, tudo bem, tudo bem. É um serviço. Mas se a pessoa se deixa desdobrar, porque ela está desinteressada, porque um espírito a atraiu, aí ela não está trabalhando na reunião. É perda de um elemento. Mas esse é médium, não pode ser qualquer pessoa, não é só o médium que se desdobra. Toda noite quando a gente dorme, ou dia quando a gente deita e dorme, a gente se desdobra. O desdobrar-se é isso. Somos espírito com o nosso perispírito e estamos encarnados, ligados a um corpo. Quando nós, espírito, com o nosso perispírito, nos afastamos do corpo, nós estamos nos desdobrando. É isso que se chama desdobramento. É muito sonolento, onde a gente acaba, o médico se envolve demais nesse espírito. Vai ser da próxima aula, vai dizer os tipos de espírito e como atender esse espírito sonolento. Nós já vamos dizer, de momento assim, que ele não veio aqui para dormir. E que compete ao dirigente, ao dialogador, conversar e alertar o médium. Né? Se o médium estiver adormecendo, o dialogador vai ver por quê, não é? Chega perto, conversa com ele, está se sentindo bem. Aí se a pessoa acorda, mas não durma, vamos ver se há algum espírito aí, então vamos procurar fazer acolhimento para ele. Mas nós não vamos deixar as pessoas dormindo na reunião. Não sabemos nem o que está acontecendo com elas, certo? Mais alguma perguntinha? Esse desdobramento pode ser sinônimo de desconcentração. Já não. Às vezes a pessoa está aqui, está desconcentrada. Está pensando na vida dela, está pensando que coisa, olha lá, né? Aquela pessoa lá, olha aquele médium como recebe. Está desconcentrado, porque não está concentrado nos objetivos da reunião. Mas não está desdobrado, não foi longe. Não foi longe. Concentrar, desconcentrar é uma coisa. Desdobrar-se é fazer o afastamento em relação ao corpo. Mas se despropósito? Hã? Despropósito ou não acontece assim? Não, desde que você se sente pensando, trabalhando, ouvindo as comunicações, vibrando, você não está desdobrada. Está concentrado. Você está concentrada. Exato. Desdobrado é quando de repente termina a reunião, você, onde é que eu estava? Certo? Ou vai naquele lugar, esse lugar tão bonito, tão agradável, tão fazer o quê? E aqui cheio de serviço.
de pessoas necessitadas, mas foi passear. Aí não pode. Tudo bem? Então agradeço a vocês, um bom trabalho. Que a reunião de hoje seja muito produtiva, não é? Assim cada um de nós está entendendo. Como nós fazemos atendimento múltiplo, às vezes não dá para prestar atenção em algum diálogo, não é? Se possível, sentem perto de algum médium, que assim quando o dialogador vier atender, vocês estão por perto e estão ouvindo. Agora, se vocês sentam longe, aí nunca vai ouvir o diálogo, aí não dá mesmo. Então procure observar quais são os médiuns e vocês sentam mais ou menos perto. Não ao lado de todo, porque ao lado às vezes vai sentar o dialogador, não é? Mais perto, na frente ou atrás, dá para escutar quando for feito o diálogo. Tudo bom? Então, obrigado.